por parte do partido Renamo. Vale também dizer que, segundo fontes da STV muito bem colocadas, asseguram, portanto, a morte de Afonso Dhlakama. Tenho em estúdio para analisar este cenário da morte de Afonso Dhlakama, João Pereira, investigador. Muito boa noite, bem-vindo a esta última hora. Esta notícia, de facto, apanha os moçambicanos numa situação, enfim... Quer dizer, é preciso primeiro esperar que a Renamo confirme a morte do presidente Afonso Dhlakama. É verdade que milhares de moçambicanos, principalmente aquelas pessoas que estão nas grandes cidades, começaram a receber essa informação por via de SMS, de WhatsApp, e toda a gente procurava tentar confirmar se era verdade ou não, porque muitas das vezes esse tipo de informação surgia nos meios de comunicação, principalmente através das redes sociais, mas que mais tarde não se confirmou. Mas no caso atual parece que ninguém consegue também desmentir, ninguém consegue confirmar, e que torna-se uma situação muito difícil também para compensar. Será daí que surge este cuidado, portanto, que o próprio partido está a tomar em não avançar com qualquer confirmação relativa, portanto, a esta eventual morte? Quer dizer, em relação à própria Renamo, é muito difícil anunciar uma coisa caso tenha acontecido desta natureza, por causa de um determinado fator que é determinante compreender nesse processo todo. Existe uma parte militar que ainda continua nas matas, e existe a parte política que está a nível da Assembleia da República, que está a nível das outras estruturas, principalmente a nível urbano, e que requer uma coordenação entre a parte política e a parte militar. Então, não é assim uma coisa muito simples, é um processo relativamente complexo. É preciso que todos os quadros séniores da Renamo, caso tenha acontecido, possa se reunir e, por outro lado, também possa entrar em contato com as chefias militares que existem nas matas, e se calhar não existe bem a clareza quem era o segundo homem, ou o terceiro homem, ou o quarto homem nas matas com o presidente Dhlakama. Então, tudo isto precisa também deve-se tomar em consideração, porque caso contrário, uma má gestão de um acontecimento desta dimensão pode provocar caos. Então, é preciso ter cautela, é preciso saber fazer as coisas, caso tenha acontecido. E, por outro lado, temos também, a Renamo não é um partido que tem um eleitorado de 5%. A Renamo é um partido que tem um eleitorado, uma base social de apoio muito forte na zona centro e norte. Então, se esse tipo de informação cria problemas, e num momento crítico em que o país está, eu acho que é preciso ter também um pouco de cautela como gerir uma situação desta natureza. Pois, e nesse contexto eu perguntaria-lhe imediatamente, a confirmar-se esta informação, que tipo de cenários é que pode abrir, portanto, internamente, refiro-me no caso concreto ao partido Renamo? Se caso tenha acontecido, eu acho que vai haver um momento difícil dentro da própria Renamo. Primeiro, pelo peso político desta personalidade. É uma personalidade incontornável na história deste país, é uma personalidade incontornável na história da própria Renamo. Se não estou em erro, grande parte dos militares ou dos quadros que assumiram o topo da hierarquia da Renamo durante a Guerra Civil, todos eles, direto ou indiretamente, foram treinados pelo próprio Dhlakama, têm uma lealdade muito forte em relação ao presidente Dhlakama. Ele era um líder carismático, e o partido foi construído em volta desta característica deste líder, com um peso muito grande no processo de tomada de decisões a nível da própria Renamo. Só para ver, quando ele dizia começa o ataque, começava; quando dizia que era preciso parar o ataque, parava. Imagina agora um partido que tem esse tipo de liderança viver sem esta liderança. E depois tem a questão também, como todos os outros partidos, a Renamo não é exceção, tem também as questões ligadas às clivagens internas, grupos de interesses
são completamente diferentes, uma parte dela urbana, outra parte dela militar, depois outra parte dela do centro, outra parte dela do sul, outra parte dela do norte, então com uma estrutura relativamente frágil. Então eu prevejo que possa Renamo passar por algumas dificuldades até que consiga se encontrar uma liderança consensual a nível do partido, caso tenha acontecido que está sendo circulado no meio, principalmente das redes sociais. Então, um período mais ou menos de 3 a 4 meses, se não dizer mesmo 6 meses, muito conturbados para a própria Renamo. Espero que as lideranças da Renamo consigam, se caso tenha acontecido, encontrar um caminho mais pacífico para a própria Renamo, também para as próprias lideranças, tanto militares como, por exemplo, as lideranças políticas. Pois vale Depois dizer. tem a questão toda de como vai ficar o processo da negociação. Exato. E tudo isso, a questão da descentralização, a questão de enquadramento dos homens da Renamo dentro da estrutura da defesa e segurança, tem a questão de se encontrar quem é o tal substituto, ou se são vários substitutos a nível, por exemplo, da própria Renamo, principalmente da ala militar. Quer dizer, todas essas questões precisam de uma resposta muito rápida. E essas respostas não são respostas muito simples. Agora, seria um erro também fatal se o governo pensasse que por causa de um cenário desse era preciso de enveredar por uma força militar no sentido de eliminar de uma vez por toda a força residual da Renamo. Isso seria um erro fatal, porque rapidamente esse tipo de grupos também se transforma em pequenos grupos. Grande parte dessas pessoas que estão nas zonas controladas pela Renamo, principalmente nas serras de Gorongosa, conhecem bem aquele terreno, foram treinados para ser tropas de guerrilha e rapidamente poderão desestabilizar o país e ficar difícil, porque poderá se transformar em 10 ou 15 grupos diferentes e depois você não tem um intermediário para poder negociar. Então eu acho que agora é um momento em que é preciso muita cautela. No campo das negociações que vinham sendo levadas a cabo pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo, este cenário do desaparecimento físico de Afonso da Cama poderá ter as suas implicações, uma vez que as negociações eram travadas de forma direta? Exato. Que implicações eventualmente é que pode ser? A primeira grande implicação é, quer dizer, todo o processo negocial era feito sob o comando de um indivíduo, que era o Presidente da Câmara. E, por outro lado, se o Presidente da Câmara tenha, por exemplo, morrido, fica muito difícil hoje encontrar um interlocutor válido, no sentido de que nos próximos 3 ou 4 ou 5 meses a Renamo ainda estará a se reajustar a nível do campo político, quer dizer, na estrutura política, e depois tem a dimensão militar. Então, esta questão da dimensão militar, será que eles vão ter um controle sobre a parte política? Ou a parte política terá um controle sobre a parte militar? Então, enquanto não tiver essa clarificação a nível da própria Renamo, fica muito difícil, por exemplo, ao governo negociar, porque vai negociar com quem? Com a estrutura política, quando você dispõe de uma estrutura militar. Então, é preciso clarificar primeiro este processo, é preciso clarificar em termos da liderança e depois ver como é que a estrutura militar aceita ou a estrutura política, ou como a estrutura política vai aceitar a questão da estrutura das lideranças militares. Então, são cenários que eu acho que vai ser um pouco complicado. Pois, e em relação ao país no seu todo, como é que, ou o que é que pode ser, portanto, este país sem Afonso da Cama? Quer dizer, nós temos que reconhecer que grande parte das reformas que foram feitas neste país, infelizmente, foram feitas não por antecipação do governo, mas sim pela força das armas. A primeira reforma constitucional de 1990 foi pela força da arma e, por outro lado, pela coragem, dedicação e compromisso que o próprio Presidente da Câmara teve para com a própria Renamo. Esta reforma da descentralização também, mais uma vez, é pela força da arma e principalmente pela coragem e a capacidade e o conhecimento profundo que o homem tinha em relação aos métodos de guerrilha. E perdendo um homem desta natureza, com esse tipo de capacidade de confrontação, de forçar, por exemplo, o governo, principalmente o Partido Frelimo, eu tenho dúvida se nos próximos 10 anos vai surgir um homem que tenha esse tipo de característica.
Por quê? Porque se a memória não me falha, acho que ele deve ter sido um indivíduo que tenha passado pela tropa colonial, se a memória não me falha. É um indivíduo que depois pertenceu ao exército no processo da transição, quer dizer, juntou-se ao exército durante o processo da transição, foi membro do exército moçambicano, também adquiriu conhecimentos em termos de técnicas de guerra e tudo isso. Depois foi treinado pelo regime do apartheid, pelo regime de Ian Smith. Quer dizer, ninguém nos próximos tempos vai ter, quer dizer, não sei se é privilégio ou não, mas um processo idêntico de treinamento em termos de campo militar como aquele homem. Quer dizer, nos próximos tempos não vai existir. Depois, não vai existir, como também nunca mais vai existir dentro do Partido Frelimo, um indivíduo com característica e carisma que teve presença à Moura. Então, Arnaldo também é a mesma coisa. Nunca mais vai existir alguém que, pelo menos nos próximos 10 ou 20 anos, que tenha as características e carisma e, por outro lado, o comando, o controle do comando da estrutura da Arnaldo. Como é que olha para a dimensão humana da figura de Afonso Dhlakama? Quer dizer, para as pessoas que lidaram com ele, diziam que, por um lado, ele tinha aquele passado muito forte de guerra, e ninguém tira esta imagem de um homem quer dizer, que tinha os aspectos militares como um parte integrante da vida dele. Mas para aqueles que conviveram muito tempo com ele, diz também que era um ser humano muito próximo a seus amigos e, por outro lado, também uma pessoa muito fácil de lidar, pela sua simplicidade e, por outro lado, também pelo seu próprio humor. Então, na zona centro e norte, pelo menos nos últimos tempos, ele é classificado como o maior herói da zona centro e norte. Querendo como não, aceitando como não, mas essa é que é a realidade. Não é por acaso que ele, sozinho, com a pouca estrutura político-administrativa, conseguia fazer coisas que um partido da dimensão da Frelimo, com apoio do Estado e tudo isso, não conseguia. Se você fizer os cálculos do investimento financeiro que é feito nas campanhas, por exemplo, do Partido Frelimo, e fazer, por exemplo, os cálculos do investimento que é feito na Renamo, e tomando em consideração, por exemplo, aquilo que Dhlakama sozinho e com a pouca estrutura que tinha e pelos resultados que alcançava, é preciso reconhecer. Então, eu acho que, quer dizer, com todos os defeitos que nós possamos ter, perdeu-se mais um filho, se calhar, se ficar a confirmar, um moçambicano. Posso dizer que Dhlakama, de facto, foi uma figura carismática que o país perdeu? Isso não há dúvida. Por mais que a gente queira fazer tábua rasa a nossa própria história, ele escreveu a sua própria história. E não há ninguém que vai escrever a história de Moçambique sem falar desta personalidade. É incontornável na história de Moçambique. Assim como foi Samora Machel, foi Chissano, foi Guebuza e tudo isso. Mas este também é incontornável, quer dizer, com todos os defeitos que possa ter. Pois bem, vamos nos próximos momentos olhar também, portanto, para o perfil de Afonso Dhlakama, portanto, e a questão que se coloca é quem foi Afonso Dhlakama, e tentamos responder. Foi um homem mítico e que com 27 anos de idade assumiu a guerrilha que desestruturou económica e socialmente o país e forçou o governo à introdução do multipartidarismo e Estado de Direito Democrático em Moçambique. Vamos ver. Portanto, penso que ainda não está lá. Recebo também em estúdio o jornalista Francisco Mandelate. Muito boa noite, Francisco Mandelate. Mandelate teve o privilégio de acompanhar Afonso Dhlakama em vários momentos, portanto, jornalísticos. Como é que olha para esta figura de Afonso Dhlakama, que sai, portanto, do cenário político, deixa de pertencer ao mundo dos vivos, depois desta notícia que ainda carece de informação por parte da Renamo? De qualquer das formas, fontes bem colocadas indicam que Afonso Dhlakama já não está, portanto, no mundo dos vivos. Bem, é um privilégio, de facto, estar aqui e deixar o meu testemunho
pelos momentos como jornalista. Tive, de fato, vários momentos em que tive que cobrir vários eventos da Renamo, dirigido pelo próprio Afonso Dhlakama. Tive cobrir de uma forma intensa o período do conflito que houve de 2013 a 2014, e com várias idas a Satungira, a Gorongosa, e portanto, várias vezes também ligava, mesmo depois das eleições de 2015, e às vezes pedia que fosse eu a entrevistá-lo. Portanto, isso também permite ter alguma coisa interessante a dizer de Afonso Dhlakama. E só para, se calhar, recuar um bocadinho para trás, eu sou uma pessoa que cresci no auge da Guerra Civil. E onde eu cresci, aqui mesmo a 30 km de Marapoena, sofremos vários ataques durante a Guerra Civil e portanto, passado algum tempo e toda a informação que eu cresci como criança, adolescente e jovem, foi da imagem de um Afonso Dhlakama que foi diferente daquele que eu encontrei quando já passei a ser jornalista. E, portanto, que Afonso Dhlakama deve imaginar, portanto, o choque que isto causa nas pessoas, e revela uma imagem de um líder político que, de fato, fez história e vale a pena assinalar. É completamente diferente, é muito diferente daquela Afonso Dhlakama militar e daquela Renamo que, de fato, dirigiu uma guerrilha que fez toda aquela história que nós conhecemos, horrível. Era um líder, de fato, que, pelo menos na sua relação com a imprensa e com os jornalistas, era muito afável. Portanto, deixava às vezes, mas será que às vezes que eu cumprimentava, e ele às vezes até gostava por saber que eu sou Manilhato, meu nome, e cumprimentava-me sempre em Xangana. Portanto, ele sempre cumprimentava em Xangana, onde Manilhato quer dizer, coisas assim. E, portanto, a gente via ali uma figura completamente diferente daquela que crescemos a conhecer. Portanto, e tinha esta proximidade muito grande. Eu me recordo que uma das últimas visitas que fizemos a Satungira, antes do ataque, ele conversou abertamente conosco, até serviu um almoço aos jornalistas, e ele próprio foi buscar os pratos, portanto, e nos servia, até contou-nos a história do cozinheiro dele, que trabalhava com ele há mais de 30 anos, depois soube que perdeu a vida no ataque que houve em Zipinga, era de Inhambane. Contou-nos a história de como é que ele recrutou aquele homem e passou a cozinhar para ele e andava com ele para todo lado. Portanto, foi um choque para mim ter esta experiência de uma informação de alguém muito temível, de um líder militar que foi muito forte, tem uma liderança muito forte, e depois esta relação que tinha com a imprensa, que era uma relação de muita proximidade, e de um líder, característico de um líder carismático, como dizia o professor Pereira aqui nesse conhecimento e nesse privar, portanto, com Afonso Dhlakama, a sua leitura, ou qual a leitura que faz sobre o país que poderá ser, portanto, sem Afonso Dhlakama, depois de ter descrito esse carisma, portanto, do líder da Renamo? Eu penso que há um aspecto que nós temos que, de fato, compreender, e eu penso que isso até intrigou os seus opositores políticos, eu penso que o próprio Partido Frelimo durante estes anos todos. É a imagem de um líder que dirigiu uma guerrilha, que a guerra civil foi uma guerra extremamente difícil para os moçambicanos. Foi uma guerra sangrenta, com mais de 1 milhão de mortos, e depois ver-se a popularidade e os votos que Afonso Dhlakama teve ao longo das várias eleições. E a forma como Afonso Dhlakama era recebido pelas populações nos locais onde ia, até hoje. Portanto, isso, aliás, ao longo destes dias, vamos ver manifestações até certo ponto de amor que vão nos espantar a todos nós, e que vai ser difícil explicar como é que é possível. E isso é de pessoas, de certos... Nós temos que perceber que tivemos em Moçambique um líder
que até certo ponto é espantosa a sua forma de ser e de estar. Portanto, que a forma como as pessoas manifestam a proximidade, a admiração que nutrem por ele. E vamos assistir nos próximos dias, certamente, manifestações bastante interessantes daquilo que foi e que traz um contraste com a forma política como ele é encarado politicamente, a forma como o povo encara ou vê Afonso Dhlakama e a forma como a nível político ele é visto. Tem uma certa diferença, uma diferença muito grande. E isto é algo que, de fato, temos que perceber e entender qual é a diferença, o que Dhlakama, de fato, fez de diferente, que permitiu sair das matas e logo conseguir cativar a paixão de um certo grupo considerável de moçambicanos. Pois, eu quero convidar neste momento o colega também na Beira, Francisco Raiva, vai entrar em direto já a seguir e vai trazer-nos mais elementos em relação, portanto, à morte de Afonso Dhlakama. Boa noite, Francisco Raiva, bem-vindo a esta última hora. O que é que pode acrescentar, portanto, com esta sua intervenção? Francisco Raiva, durante muito tempo também acompanhou Afonso Dhlakama em várias entrevistas, em várias reportagens, entrou para a Serra da Gorongosa, conversou muito com Afonso Dhlakama. Enfim, partilhe connosco, portanto, alguns desses momentos e aí na Beira, como é que está a ser encarado, como é que está a ser vivida ou acolhida esta notícia da morte de Afonso Dhlakama? A notícia da morte do presidente Afonso Dhlakama caiu como uma espécie de uma bomba no seio dos membros do presidente Dhlakama. Como uma bomba, ainda há 2 dias o presidente Dhlakama terá mantido contato com os seus membros e a morte apanhou-se de surpresa. Não há ainda uma informação clara em relação à hora e às causas da morte do presidente Dhlakama. Estou a falar do aeroporto, onde a primeira indicação é que o corpo de Afonso Dhlakama chegaria aqui por volta das 19h30 via aérea, não um pouco, mas a última indicação que tem é que o helicóptero seguiu para Gorongosa na manhã de hoje, com a intenção de evacuar Dhlakama para um hospital. Acabou não tanto avançando com essa tarefa, porque quando o helicóptero chegou em Gorongosa, a informação que eu tenho é que Afonso Dhlakama, infelizmente, tinha perdido a vida. E foi pela segunda alternativa, que era translatar o corpo para a cidade da Beira. Mas o helicóptero que seguiu para Gorongosa tem dimensões pequenas, não está, de acordo com a informação que eu tenho, a conseguir movimentar o suficiente para avançar aqui um ponto estratégico, de modo a poder translatar o corpo para ou a cidade da Beira ou a cidade de Chimoio. E a última indicação que eu tenho é que os membros do Sêmio Carnal decidiram por movimentar o corpo de Dhlakama por via terrestre, ou seja, estão neste momento, há cerca de 15, 10 minutos, o corpo está a ser movimentado para a zona mais baixa da Serra do Gorongosa, onde será depois colocado numa viatura e seguir. Não sei, neste momento, o corpo segue para a cidade da Beira, segue para a cidade de Chimoio, para um outro ponto, então para Mangundo, que é a terra natal de Afonso Dhlakama. Os membros da RENAM, com quem falei no aeroporto, incluindo o chefe da bancada da RENAM, Bruno Soares, não nos forneceram dados suficientes. Recusaram-se a adiantar, seja o que for, alegando que haveria uma informação oficial ou ao longo da noite ou nas primeiras horas de amanhã. Isso podemos avançar neste momento. Há cerca de 10, 15 minutos, uma fila de viaturas transportando vários membros da RENAM saiu do aeroporto da Beira em direção a Gorongosa. Não sei se vão realmente até a de Gorongosa ou então a um ponto de encontro com todos os membros da RENAM que vêm da Serra com o corpo de Dhlakama. Nas sedes de RENAM, imediatamente a sede provincial e a sede da cidade, há uma enorme concentração de membros desta formação política num ambiente triste. E não há também, não sei deles, ninguém a prestar informações em relação a que teria acontecido com Afonso Dhlakama
as horas e as causas da morte. Então, podemos avançar neste momento em relação à informação que podemos adiantar sobre a morte de Afonso da Gama. Pois bem, Francisco Raiva vai entrar a qualquer momento novamente em direto. Vale, portanto, dizer que o jornal português O Público também avança esta notícia e a confirmação da morte de Afonso da Gama, vítima, portanto, de uma crise diabética, e aqui a confirmação por parte de Francisco Raiva, numa altura em que era transportado para tratamento médico de emergência. Professor, pesquisador e fez muitos trabalhos relativos, portanto, à situação política do país e nas mais diferentes vertentes. Como é que olha para a dimensão política deste Afonso da Gama? Um homem que com 27 anos, jovem, na altura 27 anos apenas, podemos assim dizer, assume a liderança do maior partido da oposição e que aos 65 anos, ou já no apogeu, portanto, da sua idade, consegue forçar o partido ou o governo a várias cedências, depois, portanto, de vários anos nas matas, abdicando de muita coisa na sua vida. Quer dizer, é difícil descrever um homem desta dimensão, né? Porque é um homem que tem teve uma certa característica que poucos homens normais têm. Por exemplo, não é fácil para um indivíduo da idade dele estar todo o tempo na mata a resistir até os últimos minutos da maneira que ele fez. É preciso reconhecer, é um mérito. Nem todos os homens têm esse tipo de coragem. E, por outro lado, não é fácil, no momento em que nós vivemos, um indivíduo desta idade abdicar de toda uma série de regalias que podia beneficiar como maior líder da oposição, os valores monetários que estavam em jogo, dava para ele viver uma linda vida na cidade de Maputo. Mas, eu vou pedir que sustenha, portanto, o seu raciocínio. Vamos também falar com o Dr. Alberto Ferreira, que está neste momento em linha. Bem-vindo a esta última hora. A questão que lhe coloco é como é que acolhe, portanto, esta notícia da morte de Afonso da Gama. Para si, quem foi efetivamente Afonso da Gama? Bom, Afonso da Gama foi e é porque as pessoas não morrem com a morte física. Elas passam na face da terra e deixam um legado que poderá ser recordado por todas as gerações do ponto de vista histórico. Da Gama foi, e todos reconhecem, um dos reconstrutores da democracia moçambicana. Quer dizer que, no que diz respeito à construção de consensos, parte naturalmente da existência da oposição política em um país. A inexistência da oposição, inexistência de diversidade de pensamento para a construção de uma nação democrática verdadeiramente de direito, requer naturalmente a existência de uma oposição convencida e convicta para a construção de ideias pluralistas, de liberdade de expressão e todos os outros direitos necessários para a construção de uma nação. Portanto, é uma perda bastante grande para todo Moçambique e é reconhecido o facto de ter uma daquelas pessoas, talvez a melhor pessoa com quem se podia sentar na mesa das negociações e construir um país onde existem consensos. A partir do momento, a Renamo poderá encontrar grandes dificuldades de encontrar um outro líder carismático para construir consensos. Esperamos que não possa haver um outro líder, possa, portanto, alinhar por uma radicalidade onde as negociações poderão ainda, portanto, serem trabalho. Estávamos num momento muito importante para a paz, a construção de paz em Moçambique. Neste momento, vai significar isso, que entramos numa situação bastante difícil para no poder, difícil para a própria região e difícil para todo o povo moçambicano. Dr. Alberto Ferreira, que recordações é que guarda desta figura de Afonso da Gama? Bom, Afonso da
Jacama é um dos primeiros, talvez seja o moçambicano corajoso. Nós entramos a partir de 1975, 70 para uma ideologia marxista, onde tudo ia permitir a diversidade, as diferenças e outros direitos civis, normalmente sentido. Ele teria esta frase, tanto singular e exclusiva, pessoa ir para reivindicar os direitos. Pelo menos aqueles direitos que ele achou de que não eram reconhecidos, respeitados num Estado de direito revolucionário que partia a partir de 1975, 77, a quando da produção da ideologia marxista-leninista. Quando se começa a era democrática moçambicana, o pluralismo e a participação de todos os outros partidos foi um fator-chave. Desde as negociações de Roma, conduziu de melhor maneira as negociações para que Moçambique pudesse aceitar um Estado de direito democrático. Eu quero afirmar que um Estado de direito democrático não pode prescindir-se da existência da oposição, e a oposição política é fulcral para a existência do pluralismo e também da democracia no país. O que eu me recordo é o facto de que ele tenha sido firme para as negociações que deram a paz em Moçambique e que essa paz durou por 20 anos e se degradou a paz. Houve, portanto, a sua ida para o mato. Talvez nós não tenhamos percebido melhor quais eram ou seriam as fases plurais para a discussão dos grandes problemas de Moçambique. Quero dizer que os problemas de Moçambique devem ser postos sempre à mesa, que não seja um só partido, mas devem ser todos os partidos juntos, todas as pessoas diferentes, que pensam diferente, para a participação de uma nação plural. E Jacama foi um desses elementos bastante importantes que negociou com Joaquim Chissano, com o presidente Guebuza, embora houvesse dificuldade de negociação com o presidente Guebuza, e reencontrou o Filipe Nyusi bastante aberto para a construção de um Moçambique mais inclusivo, onde reconhece os direitos de todos os moçambicanos, sobretudo as liberdades e a capacidade de expressão. E também constituir-se como um partido alternativo ao povo. E o povo, se tem o poder, só tem o poder enquanto tem a alternativa de escolher. Está um no poder e pode escolher o outro. Portanto, construiu este partido, fez este partido, apesar de não consenso, porque muitas foram as acusações, segundo as quais, da instrumentalização e desestabilização que poderiam ser preconizados a partir de África do Sul e do Zimbábue do Ian Smith, e veio a confirmar que não se tratava nem da instrumentalização e de um trabalho de escravização do Ian Smith e do apartheid, isso por causa do longo tempo que isso se manteve. Quer dizer, a Renamo, pelo facto de estar além do Ian Smith, além do apartheid, e de confirmar ao longo dos anos, quase 40 anos como um partido, isso significa que tinha convicções bastante profundas, tinha ideologia bastante profunda. Isso quer dizer também que a participação da oposição em Moçambique, como também defende o próprio Presidente da República, que é necessário uma partilha. Alberto Ferreira, consegue olhar agora para as implicações, portanto, dentro da Renamo, dentro do partido Renamo, portanto, da morte de Afonso Dhlakama, em duas dimensões: a dimensão política e a dimensão, portanto, militar? Onde se falava, portanto, onde se fala muito, pois. Do ponto de vista político, todos os nossos líderes africanos têm algum defeito. Quer dizer, na medida em que eles estão no poder, não criam alternativa à própria figura. A Renamo hoje se encontra sem uma figura imediatamente consistente para levar à frente a sua ideologia, a sua política, os seus objetivos e a sua linha, portanto, política. Quer dizer, não vejo, e é possível que existem muitos carismas escondidos, mas não se expressaram durante o tempo. Então vai levar um tempo
para reconfirmar o novo líder. E vai levar um tempo. Porque se tivesse já construído uma figura de substituição, teria sido bastante fácil, porque estamos na imediação e daqui a pouco há de haver eleições em outubro e aproximando de haver eleições. Portanto, não há uma figura de destaque bastante forte para substituir com o mesmo vigor e mesmo carisma Afonso de Acama. Dr. Alberto Ferreira, eu quero agradecer o fato de se ter juntado a nós e ter deixado ficar, portanto, o seu contributo em relação, portanto, a esta notícia de última hora que temos estado, portanto, a olhar, que é a morte de Afonso de Acama, uma notícia confirmada já pelo Jornal Público e também, portanto, que está a ser seguida muito por perto, a partir da Beira, pelo nosso jornalista e repórter Francisco Raiva, que vai seguindo a par e passo, portanto, o desenvolvimento desta notícia e as diferentes reações no estúdio. Tenho, portanto, o jornalista e o Francisco Mandelate e o pesquisador portanto, Pereira. Mandelate, para si, que privou com Afonso de Acama, como é que olha para o contributo que Afonso de Acama terá dado para o desenvolvimento dessas liberdades das mais diversas áreas sociais, económicas e políticas deste país? Bem, não há dúvidas que ele contribuiu de forma significativa e é algo, de facto, que nós temos, de facto, comparar com vários outros líderes rebeldes do continente africano. Que Afonso de Acama, pelo menos, usava força quando sentia que havia necessidade de usar a força e sabia também parar quando houvesse necessidade de parar e dar lugar ao diálogo. E, portanto, isso é visível, tanto no final da década 80, quando ele, de facto, assume as negociações com o governo, dá ordem para parar a guerra após a assinatura dos acordos de Roma e parou, e até que de novo retomou nos últimos anos. E sempre abriu espaço para o diálogo. Portanto, isso faz total diferença na abordagem. Sim. Pois bem, vamos de seguida ao encontro de mais, portanto, uma figura, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, junta-se também a nós neste momento de pesar para o país. Muito boa noite, Davis Simango. Como é que recebe esta notícia da morte de Afonso de Acama? E para si, como é que olha, portanto, para esta figura de Afonso de Acama, sendo que Afonso de Acama foi, portanto, uma dessas figuras, ou se não mesmo essa figura, que o catapultou, em certa medida, para o cenário político nacional? Portanto, a confirmação da... Penso que agora estamos em condições de falar com Davis Simango. Muito boa noite, bem-vindo. Vou pedir a minha realização, portanto, que torne todas as condições necessárias para que possamos receber o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, que vai deixar também ficar o seu pensamento e o seu sentimento em relação, portanto, à morte de Afonso de Acama, morte que, segundo o jornal português Público, terá, portanto, acontecido a bordo de um helicóptero, quando Afonso de Acama era transportado para tratamento médico depois de uma crise de diabetes. Enfim, esta notícia, ainda não há uma informação oficial por parte do partido Renamo em relação a esta notícia da morte de Afonso de Acama. Entretanto, a STV, através também de fontes seguras, confirma, portanto, ao confirmar a morte de Afonso de Acama. Falava, portanto, dessa contribuição de Afonso de Acama nas mais diferentes... Eu falo, portanto, desta abertura para o diálogo, a predisposição para o diálogo. Se formos a ver este novo conflito que tivemos nos últimos anos, quando houve espaço para conversar, ele conversou, depois das eleições de 2014, vimos que a Renamo não reconhecia o governo, não queria tomar os assentos no Parlamento, mas bastaram 2 encontros com o Presidente da República para a Renamo mudar de opinião e Afonso de Acama permitir que os seus deputados, portanto,
tomassem os seus assentos na... Vamos de novo tentar essa ligação com o presidente do Movimento Democrático de Moçambique. Muito boa noite, Dr. Engenheiro Davis Simango. O seu sentimento em relação, portanto, a esta notícia da morte de Afonso Dhlakama? Boa noite. Pois, estão reunidas as condições, podemos neste momento conversar. Eu gostava primeiro de colher o seu sentimento em relação à notícia da morte de Afonso Dhlakama. De fato, estamos perante uma tragédia. O dia de hoje foi muito triste para nós. Estamos perante uma grande tragédia nacional. Morre um homem que lutou por causas justas, um homem que sabia o que ele queria, um homem que tinha consciência clara de que precisava de entregar a sua vida para trazer aos moçambicanos a democracia que foi negada aos milhares de moçambicanos ao quando do desacordo de Lusaka. Portanto, o presidente Dhlakama ficará na memória de todos aqueles moçambicanos oprimidos, de todos aqueles moçambicanos que olhavam no bem comum a vida, a liberdade, a capacidade de conviver e, sobretudo, a tolerância. Portanto, nós estamos tristes, o nosso coração chora hoje, porque, afinal de contas, homens como Afonso Dhlakama não nascem todos os dias no nosso país. Portanto, há que olhar para este homem como um herói moçambicano, um herói nacional, com todos os direitos e insígnias de um herói nacional. Quero fazer chegar as minhas condolências ao Partido Renamo, aos membros de Renamo, aos simpatizantes de Renamo e ao povo moçambicano, porque perdemos aqui um líder. Um homem que soube viver com sacrifícios, um homem que abdicou todas as regalias para pôr de pé aqueles que sempre recusaram a liberdade de expressão, aqueles que sempre recusaram que nós, os outros moçambicanos, também somos moçambicanos com direitos iguais aos outros. Portanto, fica na história dos moçambicanos um grande lutador, um grande comandante, um grande político e, sobretudo, um líder carismático moçambicano. Em termos pessoais, que memórias é que guarda de Afonso Dhlakama? Portanto, eu tive a oportunidade de viver de perto com ele, tive a oportunidade de trabalhar muito com ele e tive, naturalmente, a oportunidade de lazer com ele. E dos encontros que nós encontrávamos, e quando falássemos, ele perguntava como é que está o teu filho mais velho, como é que vai a vida. Portanto, é uma pessoa de muita aproximação, é uma pessoa que era extremamente visionária e pronto, ficamos a dizer a ele esse processo todo de obrigar o regime a aceitar a diversidade da convivência. Alô? Eu estou a seguir, estou a acompanhá-lo e pode prosseguir, Engenheiro Davis. Portanto, é preciso compreender de que com o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, que ia deixando ficar, portanto, o seu sentimento em relação à morte de Afonso Dhlakama, sobretudo. Agora estava a falar das memórias que guarda, portanto, de Afonso Dhlakama, presidente da Renamo, perdeu a vida hoje em Gorongosa. São as notícias que são postas a circular. De todas as formas, aguardamos também
uma comunicação oficial do Partido Renamo relativamente, portanto, a esta informação que circula um pouco agora, digamos, pelo mundo. Já esteve a circular pelo país, agora a informação circula pelo mundo. Alguns jornais a destacarem, portanto, a morte de Afonso Dhlakama, e eu colocava aqui ao mandato essa questão sobre os contributos para a diversidade de pensamento político, para a diversidade de vários tipos de pensamento que Afonso Dhlakama terá conseguido implantar ou impor, digamos, em Moçambique. Quer dizer, isto não resta dúvida, quer dizer, a mudança da Constituição de 1990, que permite, por exemplo, a abertura do país ao multipartidarismo, resulta também, em grande medida, do contributo que o Presidente Dhlakama e a Renamo deu para este processo. E, por outro lado, também um outro grande contributo eram as mudanças do contexto regional e internacional, que também facilitou o processo. Mas o compromisso que ele tinha para com a Renamo, principalmente com os ideais do multipartidarismo, é preciso reconhecer. É verdade que muitas pessoas podem perguntar, mas sim, era preciso usar as armas para poder alcançar o que ele alcançou. Se tomarmos em consideração o sistema que nós vivíamos, a única alternativa que ele encontrou foi o uso das armas. Agora, se é positivo ou negativo, esse é outro tipo de discussão, mas que ele conseguiu, ele conseguiu. E Afonso Dhlakama foi essa figura que durante muito tempo foi visto como líder militar, mas que depois também teve essa transformação para um líder político, onde o seu carisma, como já fez menção em algum momento também... É possível, por exemplo, uma guerrilha permanecer durante muito período da guerra. O tipo de discurso que ele fazia naquelas zonas que havia disponível mostrava claramente como é que ele era aceito dentro das populações locais. E, por outro lado, Michel Caen, quando acompanhou Dhlakama anos e anos dentro da guerra civil, tinha aquela aceitação popular tão forte na zona centro e norte. Como era possível, por exemplo, um indivíduo que era maltratado pelos órgãos de comunicação social, mas na visão da população do centro e norte era recebida esta dimensão, pelo menos neste momento, né? E é preciso reconhecer que a popularidade dele é muito grande e vai ter um impacto muito forte na Renamo nas próximas eleições. É só para ver que quer dizer, certos líderes de certos partidos políticos, quando vão às províncias, por exemplo, é preciso levarem tudo que é distrito e trazer comida em Cabo Delgado e principalmente em Mocimboa da Praia, se a memória não me falha. As pessoas esperavam por ele. Naquele dia, acho que passou mais de 24 horas, porque havia falta de comunicação, não sabiam bem se ele chegava às 10, chegava às 11 ou chegava às 12. Mas às 0 horas, quando ele entrou no distrito de Mocimboa da Praia, quer dizer, era enorme a população. Pois, penso que tenho do outro lado Tomás, ainda não. De qualquer das formas, vamos recebendo outras figuras para olharem para este assunto, esta notícia da morte de Afonso Dhlakama. Dentro de alguns instantes vamos poder partilhar também com o estimado telespectador algumas imagens de canais, alguns órgãos de informação internacionais que vão também divulgando a morte de Afonso Dhlakama. Já tenho estado a fazer referência que o Jornal O Público de Portugal está a destacar, portanto, também a nota de rodapé que Afonso Dhlakama perdeu a vida e vai dizendo que foi devido, portanto, a uma crise diabética e Afonso Dhlakama ia sendo transportado de um helicóptero para tratamento no hospital. Afinal, quem foi Afonso Dhlakama? Esta é a pergunta que muito se deverá estar a colocar. Portanto, este homem mítico e que com 27 anos de idade assumiu a guerrilha, que desestruturou económica e socialmente o país e forçou o governo a negociar a introdução do multipartidarismo e o Estado de Direito Democrático em Moçambique. Dividiu opiniões, umas grandes amores, outras de ódio, enfim, essa figura que procuramos, portanto, neste momento falar. Recebo em estúdio a Écita Cigaúque. Penso que tenho o Dr. Tomás Vieira Mário, depois já volto para a Écita. Muito boa noite, Dr. Tomás Vieira Mário. Bem-vindo
bem-vindo a este momento. Não é um momento de todo muito alegre. Falámos sobre a morte de Afonso Dhlakama. Como é que recebe esta notícia? Sobretudo para si também, que em vários momentos privou com Afonso Dhlakama e participou nesse momento muito importante, portanto, para a história de vida, a política social e económica do país, na assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma. Naturalmente, foi uma notícia que me colheu com total surpresa e perplexidade. Não havia notícia prévia indicando que o Sr. Afonso Dhlakama estivesse gravemente doente. Pelo contrário, nesta fase dos debates políticos, estava-se à espera que ele desempenhasse um papel decisivo a caminho de uma paz efetiva, como todo o país vinha esperando, nomeadamente em relação ao papel da descentralização que ele próprio construiu com o presidente Filipe Nyusi. De modo que é uma lacuna importante que ele deixa num processo que dirigiu pessoalmente, mais do que em outros processos em que havia mediação, havia grupos de mediadores. Desta vez era ele pessoalmente, como chefe do Estado, a dirigir um processo, de modo que a sua morte cria uma perplexidade sobre o curso e a continuidade do processo, pelo menos nos termos em que até agora decorria no seu diálogo direto com o chefe do Estado. Pois, guarda memórias desta figura de Afonso Dhlakama. Que memórias é que guarda? Afonso Dhlakama, como fez referência há pouco tempo, dividia muitas opiniões e muitos sentimentos dos moçambicanos. Certamente é uma figura que nem sempre reuniu o consenso na sociedade, pelo contrário, em grandes momentos da história de Moçambique, foi referido pela imprensa, pela população, com uma imagem negativa, e ao longo dos anos creio que ele foi, digamos assim, amainado e ganhado esta popularidade que se conheceu nos últimos anos, onde ele passava, sobretudo nas províncias do centro-nordeste de Moçambique. Pessoalmente, conheci, passo a expressão, estive com ele em algumas ocasiões, quer nas célebres negociações de paz de Roma, quer em Maputo, depois deste processo, e era uma pessoa muito frontal nas suas expressões, dizia o que queria dizer sem papas na língua, passo a expressão, e era conhecido por ser, por vezes, irascível perante os processos eleitorais, algumas derrotas, sempre respondia com ameaça de retorno à guerra. Penso que é esta característica que mais se lhe conheceu, de um homem habituado a ver na floresta, onde ele sempre se sentiu mais à vontade do que nos meios urbanos. E, aliás, a sua morte na Gorongosa só testemunha a sua história de que foi sempre um homem da mata, da guerra e da guerrilha. Essa é a sua marca, é a sua história, é a história que se lhe conhece, é a história que vai ser sobre ele escrita, não é? Tomás Vieira Mário, para si o que é que pode ser, portanto, o país sem Afonso Dhlakama, sobretudo dentro do contexto em que surge esta notícia da morte de Afonso Dhlakama? Pois, o processo de liderança na Renamo foi sempre um processo em que, por todas as indicações, Afonso Dhlakama nunca deixou que alguém aparecesse como o seu sucessor imediato. Sempre que figuras mais ou menos destacadas se afirmassem com essa perspectiva, ele tratava de as afastar. Está aí o caso do Raul Domingos, está aí o caso do João Vaz, está aí o caso dos vários chefes de bancada que o seu partido teve no Parlamento e que desapareceram sem deixar rastro. E isso, de liderança, de sucessão, é um problema muito sério, do meu ponto de vista, que agora vamos assistir como é que a Renamo vai ultrapassar, de modo a não criar interrupções nefastas ao processo já muito avançado de pacificação do país nas vésperas de um
ciclo eleitoral como este que se aproxima. Então, creio que é uma incógnita cujo desenvolvimento teremos que esperar pacientemente nos próximos dias sobre quem vai aparecer. Nunca houve congressos muito falados da RNAMO em que nos parecesse nítida quem seria a segunda figura, de modo que agora teremos que ver o que é que vai suceder na Associação da Liderança da RNAMO. Muitíssimo obrigado por ter juntado a nós, Tomás Vieira Mário, para olhar para a figura de Afonso Dhlakama e também, portanto, deixar ficar o seu sentimento relativamente, portanto, à morte do líder da RNAMO. Agora recebo em estúdio Essita Sigauk. Muito boa noite, Essita, bem-vindo. Neste dia, nesta noite em que o povo moçambicano recebe, portanto, a notícia da morte de um dos seus filhos, Afonso Dhlakama, como é que particularmente recebe esta notícia para si? Quem é ou quem foi Afonso Dhlakama? Boa noite, cumprimento também aqui ao colega e aos moçambicanos. Primeiro, endereçar os meus sentimentos de pesar à família direta de Afonso Dhlakama, como pai de família, como esposo. Certamente que neste momento a família sente de forma muito particular este desaparecimento físico. A RNAMO, que é o seu partido, mas também e principalmente aos moçambicanos, porque não é possível descrever ou reescrever a história de Moçambique sem citar, sem falar de Afonso Dhlakama. Desde, portanto, o período da guerra de desestabilização até, portanto, a altura em que se assinam os acordos, passando os acordos de Roma, passando para a abertura de Moçambique ao multipartidarismo, portanto, a adoção da Constituição de 1990, portanto, foram processos que foram reconstruindo, reescrevendo a história de Moçambique, e Afonso Dhlakama sempre esteve lá dando o seu cunho. Portanto, não é, como dizia, não é possível falar de Moçambique, falar... Mas eu vou pedir a Essita que segura, portanto, o seu pensamento. Vou, de seguida, ao encontro de Jeremias Langa, fala-nos de Luanda, ou está em Luanda neste momento. Jeremias Langa também, que em várias ocasiões privou com o líder da RNAMO, Afonso Dhlakama. Jeremias Langa, como é que esta notícia da morte de Afonso Dhlakama chega a si, aí em Luanda, e enfim, como é que também Angola está a viver, portanto, este momento da morte de Afonso Dhlakama, o líder da RNAMO? Boa noite, Armínio, boa noite aos seguidores da STV. De facto, foi uma enorme surpresa esta notícia, tal como a generalidade das pessoas. Eu estou nessa altura em Luanda. Precisamente quando a notícia me chegou, eu estava numa das estações de televisão aqui em Angola. De facto, toda a gente ficou satisfeito com isso. E, aliás, vários órgãos de comunicação aqui em Angola já estão a dar a notícia. Eu estou neste momento na Zimba TV. E tem sido o assunto que destaca aqui também em Angola. A CPA igualmente dedicou um espaço assinalável a esta notícia, e aproveitando a nossa presença aqui em Luanda, obviamente somos motivos de abordagem para comentar este assunto. Portanto, é um assunto que estamos sempre também cá deste lado com os angolanos. Pois eu não posso deixar de usar da oportunidade para perguntar ao Jeremias sobre algumas memórias que tem, portanto, deste líder da RNAMO. Privou com ele, o que é que ficou retido na sua memória? Bom, eu tive, como muita gente deve ter a ocasião de privar com ele, nos primeiros tempos da criação da STV, as primeiras grandes entrevistas. Foi eu que as fiz ao líder da RNAMO, fui falar de 2003, 2004, 2005, até 2007, 2008, e que permitiu que nessa altura, portanto, eu conhecesse mais de perto o líder da RNAMO. Mais tarde eu viria, portanto, via digital, portanto, surgir como através de jornalistas em 2014, foi a última vez que eu vi assim ao vivo. Pronto. O Afonso Dhlakama é uma pessoa que precisa ser estudada profundamente. Era um líder, era um grande líder, portanto, o facto de ele ter permitido
41 anos da frente da RENAMO deve ser isso. O facto de momentos críticos ele ter conseguido controlar as suas tropas também, portanto, investir a capacidade de liderança que ele tinha. Mas era um líder militar. Os líderes militares têm várias faces. Há a face que o público não conhece, a face de um poder muito mais autocrata. O líder militar não pode ser propriamente democrático na forma como lidera as suas tropas. Portanto, há essa faceta que não é muito conhecida publicamente, mas há outra faceta que uma pessoa que era um colega, conversadora, e tudo uma pessoa muito inteligente. Portanto, acho que já de facto ter estudado a fundo, era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que mostrou inteligência apenas para as ciências de vida, não era uma pessoa estudada, mas mostrava uma capacidade enorme na forma como, sobretudo do ponto de vista político, militar, como ele dirigiu todo este processo histórico que nós estamos a viver. Portanto, é uma pessoa que tem essas várias facetas. É natural que não foi morte, mas procuramos levar o lado bom dele, mas também, como qualquer humano, ele também tinha um outro lado monário, esse lado que ainda poderá ser conhecido. Mas fica na memória um líder muito grande, pode ter estado do lado errado da história, porque se estivesse do outro lado, do lado formal, do lado oficial da história, eventualmente nessa altura teríamos aí voltar da fonte da Câmara, como começámos com o Samuel Michel, com outros grandes líderes. E aqui em Angola, estando aqui em Angola, alguns dos governantes que estão lá não deixaram de fazer a comparação com Jonas Savimbi. É indubitável que a fonte da Câmara mora num momento crucial do nosso processo de paz. E esta questão de incógnita de paz, o que é que vai suceder daqui a pouco, uma vez que nunca houve uma liderança, temos uma posição clara, um número 2 claro dentro da RENAMO, e a parte militar e a parte política externa que conseguem definir, de facto, esta é a grande incógnita neste processo. Pois, muito rapidamente, Jeremias, fez menção ao fato da imprensa angolana, no caso concreto a TPA, estar a dedicar algum momento, portanto, a esta notícia da morte de Afonso da Cama. Como é que está a ser caracterizada e como é que está a ser vista pela imprensa angolana? Bom, olham para ele como líder da oposição, líder que dirigiu a rebelião militar, líder que participou em vários processos democráticos. Não tem a profundidade com o conhecimento que nós, obviamente, temos aí, e, portanto, os questionamentos que levantam aqui são basicamente o que é que vai suceder do ponto de vista de condução deste processo de paz. Portanto, essas incógnitas também eles levantam cá, essas interrogações, poucos estão a acompanhar, ainda que especialmente o processo. É uma abordagem do primeiro líder. O que é que vai suceder daqui em diante na condução do processo de paz, se sindicarmos com, digamos, nesta encruzilhada histórica, e resta saber como é que a RENAMO sobrevive a este processo e a sobrevivência da RENAMO muito tem a ver com a sobrevivência deste processo de paz. Portanto, a sobrevivência da RENAMO não interessa nesta altura apenas os membros da RENAMO, interessa os moçambicanos na generalidade, para perceber exatamente como é que este processo foi feito. Muitíssimo obrigado, Jeremias Langa, por este seu contributo nesta noite em que temos estado a destacar a morte de Afonso da Cama, o homem que decidiu abandonar a capital do país, onde residia desde 1992, tendo fixado residência em Nampula, e depois, portanto, de diálogos fracassados com Armando Guebuza, então Presidente da República, Afonso da Cama decide também, numa outra altura, abandonar a capital do país e viver, portanto, na Serra da Gorongosa. Vamos de seguida conhecer o perfil de Afonso da Cama, essa figura que muitos devem estar-se a perguntar, afinal, quem foi Afonso da Cama, na sua essência, no seu percurso? Para ver. De nome completo, Afonso Macacho Marceta da Cama, o líder da RENAMO nasceu a 1 de janeiro de 1953 em Mangunde, distrito de Chibabava, em Sofala.
É filho de um líder tradicional, o Régulo Mangunde. Dhlakama ingressou na Frelimo em 1974, mas abandonou o movimento em pouco tempo, tornando-se um dos fundadores da Resistência Nacional de Moçambique. Foi quando morreu André Matsangaíssa em combate na Gorongosa, a 17 de novembro de 1979, que Dhlakama tornou-se presidente do movimento, tendo assumido as rédeas em 1980. Dhlakama assumiu assim a guerrilha com 27 anos de idade. Foi com a sua liderança que a Guerra Civil, que durou 16 anos, se expandiu para todo o território nacional e desestruturando o país ao nível econômico e social, o que levou o governo a negociar com o regime do apartheid, que financiava Renamo um acordo de não agressão em 1984. No tal acordo, o governo moçambicano deixaria de apoiar o ANC, que lutava contra o então regime sul-africano, e este, por sua vez, a Renamo. Em finais da década de 80, Afonso Dhlakama dirige do lado da Renamo as negociações com o governo, na altura liderado por Joaquim Chissano, o acordo de paz, sob mediação da Igreja Católica em Roma, tendo como principal agenda a desmilitarização da Renamo e a integração dos seus efetivos nas forças de defesa e segurança nacionais e a introdução do multipartidarismo, um Estado de Direito Democrático em Moçambique e realização periódica de eleições. Após consensos, a 4 de outubro de 1992, viria a assinar o acordo com o então Presidente da República, Joaquim Chissano, em Roma, na Itália. A partir daí, a Renamo transformou-se num partido político e Afonso Dhlakama, de líder militar para líder político, tendo concorrido às primeiras eleições presidenciais em 1994, nas quais obteve cerca de 33% contra 50% de votos de Chissano. Nas eleições presidenciais de 1999, Afonso Dhlakama perdeu para Chissano. A margem foi bem menor. O líder da Renamo somou 47,71% de votos e o da Frelimo 52,29%. A Renamo contestou a validade destas eleições e cerca de um ano depois, em novembro de 2000, houve violentas manifestações por todo o país, fomentadas pela Renamo. Dhlakama e Chissano tiveram que voltar às negociações para repor a normalidade no país. Voltou a concorrer nas duas eleições seguintes e perdeu para Armando Guebuza em 2004 e 2009, respectivamente. Afonso Dhlakama decidiu, em 2010, abandonar a capital do país, onde residia desde 1992, e fixar residência em Nampula. Após um diálogo fracassado com Armando Guebuza, então presidente, o governo enviou forças militares e paramilitares para as proximidades da sua residência na cidade de Nampula. Este e outros acontecimentos levaram a que o líder da Renamo abandonasse mais uma vez a sua residência na cidade de Nampula, tendo-se dirigido para o antigo quartel-general da Renamo no povoado de Satungira, localidade de Vanduzi, distrito de Gorongosa, na província de Sofala. A partir de lá, dirige um novo confronto militar com as forças governamentais que inicia em 2013 com o ataque a um posto policial em Muxungue após tentativa de dispersão dos seus antigos militares que estavam estacionados na delegação local da Renamo. Em resposta, as forças governamentais atacaram o local onde vivia Afonso Dhlakama e o mesmo escapa ileso. Depois de difíceis negociações, assinou um novo acordo de paz com o então Presidente da República, Armando Guebuza, a 5 de setembro de 2014, que viabilizou a sua participação nas eleições de 2014, tendo-as perdido para o atual Presidente, Filipe Nyusi, e mais uma vez não reconheceu os resultados e percorreu o país, mobilizando seus membros a também não fazê-lo, ameaçando tomar o país à força. Em virtude dessa situação, reuniu-se com Filipe Nyusi por duas ocasiões, em fevereiro de 2015, para tentar pôr termo à crise política, mas sem efeito. Como consequência, o líder da Renamo sofreu 3 atentados contra a sua vida. A primeira tentativa de assassinar Afonso Dhlakama aconteceu no início da noite de 12 de setembro de 2015, quando uma caravana de automóveis em que seguia foi atacada na província de Manica, ao que tudo indica, por homens das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Registaram-se 5 feridos, mas o líder da oposição
saiu ileso. No dia 25 de setembro de 2015, o líder da Renamo escapou ileso a um novo ataque em menos de 2 semanas na província de Manica e refugia-se nas matas. Após negociações com o governo, aceita sair das matas no dia 8 de outubro e dirige-se para a cidade da Beira. Na manhã do dia seguinte, 9 de outubro de 2015, a polícia cerca a sua residência na Beira e desarma seus seguranças. E a polícia chamou a operação como início do desarmamento coercivo dos homens armados da Renamo. Fiquem fora daqui, por favor. Sai daqui, sai daqui! Jornalista, sai daqui! Entretanto, dias depois, Dhlakama consegue fugir da sua residência na Beira e refugia-se nas matas da Serra da Gorongosa e retoma ataques militares, estendendo para além do troço da Estrada Nacional número 1, entre Rio Save e Muxungue, em Amapaza Caia, e da Estrada Nacional número 7, entre Vanduzi e Rio Luenha. Para pôr termo ao conflito, o presidente da República, Filipe Nyusi, iniciou conversações com Dhlakama por via telefone, que permitiu o estabelecimento de tréguas e o fim das hostilidades militares. Filipe Nyusi dirigiu-se por 3 vezes a Gorongosa para reunir-se com Afonso Dhlakama e 2 foram com sucesso. Recentemente, os 2 líderes acordaram um pacote de descentralização que foi depositado na Assembleia da República e aguarda a sua aprovação. E neste momento estavam a negociar a desmobilização e integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança. Dhlakama aguardava o fim das negociações para sair das matas. Afonso Dhlakama deixa viúva e 8 filhos. O perfil de Afonso Dhlakama, líder da Renamo, num percurso que iniciou, portanto, em 1974, com a sua inclusão na Frelimo, e depois também o abandono, meses depois deste partido, para a criação da Renamo. Vamos de seguida olhar para algumas notícias que já estão a correr o mundo, na alguma imprensa. Aqui está, portanto, o destaque na Sapo, a morte de Afonso Dhlakama, o jornal português A Bola, também, portanto, a destacar a morte de Afonso Dhlakama. Temos, penso que este será o jornal Público, também a destacar. O Observador, também de Portugal, destaca a morte de Afonso Dhlakama, líder da Renamo. Vários jornais, portanto, pelo mundo, deixando ficar como nota de última hora a morte do líder da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama. Cita, eu volto a si. Esta morte na Renamo, num partido onde muito se fala que não estava ainda encontrado ou identificado publicamente uma figura que pudesse ou que possa suceder a Afonso Dhlakama, poderá ter as suas implicações, sobretudo nos anos em que estamos, em que temos eleições imediatas dentro de meses. Sem dúvida. De fato, primeiro, nada indicava que a situação com a saúde de Afonso Dhlakama fosse levá-lo a breve trecho. Lembro-me que a primeira vez que ele foi para Satungira, correram rumores esporádicos, mas eram prontamente desmentidos e o líder da Renamo sempre aparecia a dar as teleconferências com a voz vigorosa e circulavam fotografias que mostravam que ele estava bem. Portanto, alguma debilidade em consequência da idade e também das condições precárias em que ele vivia. Portanto, esta morte é uma surpresa muito grande para mim e quero acreditar que nas hostes da Renamo não se previa, tanto mais que não transpira ou nunca houve, pelo menos publicamente, um debate sobre a sucessão. Portanto, neste momento, penso que não existe uma linha clara de por onde começar a pensar na sucessão, na liderança da Renamo, qual seria o perfil deste novo líder, se seria aquilo que nós chamamos da Renamo da guerrilha, que
portanto são os homens que sempre estiveram com ele, que estão desde o primeiro momento que fizeram, inclusive, a guerra, ou se seria, portanto, esta Renamo mais renovada, com grande representação na Assembleia da República, portanto, com uma juventude a abraçar e a tender portanto, para uma abertura mais democrática, portanto, uma Renamo que faz a transição entre um movimento rebelde e, portanto, partido político. Portanto, há aqui, portanto, duas tendências que não chegaram, pelo menos publicamente, repito, a ser exploradas no sentido de qual delas poderia, de forma mais fiel, não é? Não só ser, portanto, o gosto do líder, como também ser a precursora. Esta morte da Afonso de Lacama vai obrigar a uma espécie de reflexão, mas também reinvenção interna do próprio partido, dos membros neste momento, para encontrarem uma figura... Bom, eu acho que seria mais reflexão, porque Afonso de Lacama, nos últimos dias, não só se intitulava o pai da democracia, como dizia que ele é político. E em várias etapas ele tentou mostrar esta costela política. E os últimos dias dele foram de intenso contacto com o presidente da República, Filipe Nyusi, e pessoalmente dirigiu, portanto, as negociações e pessoalmente deixou o seu cunho, portanto, no pacote sobre a descentralização. Quero acreditar que o pacote que viria também sobre o desarmamento ou desmilitarização da Renamo teria também um cunho muito pessoal dele. Também Afonso de Lacama, a dedo, escolheu quem eram os seus representantes, não só nas várias comissões, como também mostrou que ele tem um controle, portanto, pela parte armada, pela Renamo armada. Portanto, é claro que quando Afonso de Lacama decidia que começavam as hostilidades, elas começavam. Mas também, sempre que ele prometeu e decidiu que paravam os tiros, eles paravam. Portanto, é uma pessoa que tinha um ascendente muito forte, tinha o controle sobre as suas tropas, mas também tinha uma forte liderança, uma capacidade de liderança para a sua bancada, portanto, para esta Renamo mais aberta para a democracia. Portanto, são aqui duas linhas que publicamente não há relatos de terem em algum momento conflituado. Parece que estas duas linhas convergiam, sempre no cunho muito pessoal de Afonso de Lacama. Qual delas, qual será a linha que vai vingar? Penso que só os próximos dias vão dizer, mas claramente o momento muito especial que Moçambique apresenta, em que se negocia a paz efetiva e Lacama tinha presença muito forte e determinante, vai de alguma forma baralhar isto, porque é preciso encontrar uma outra pessoa para continuar o diálogo com o Presidente da República, de modo que o pacote que já está na Assembleia e as outras negociações que ainda corriam e ainda não estavam depositadas prossigam e se chegue à paz efetiva. Se calhar só para reforçar um pouco sobre essa questão de sucessão, porque que é um pouco complexo nesse momento, mesmo a nível da parte militar, é que para as pessoas que fizeram estudos sobre a Renamo, sabe de que durante o processo da Guerra Civil, então a Renamo estava estruturada de uma forma em que você conseguia praticamente entender quem seria mais ou menos o sucessor em caso de uma situação desta natureza. Por exemplo, a Renamo estava estruturada da seguinte maneira: tinha um presidente, tinha um chefe de Estado-Maior, que era o Sr. Raul Domingo, depois tinha o chefe do Departamento de Segurança, parece que depois tinha um chefe do Departamento da Defesa. Então tinha aí uma certa estrutura político-militar e que sofreu também as suas próprias transformações mais tarde, tudo isso, mas havia lá uma certa linha. Eu acho, quer dizer, nos últimos tempos não fiz muita pesquisa sobre a Renamo, como é que estava estruturada a nível, por exemplo, militar, porque durante o processo do conflito não foi possível fazer isso, mas eu acho que neste momento deve ter uma mínima estrutura montada de todos os comandos da Renamo, mas também é muito verdade de que, mesmo se você fizer uma análise comparada com o período da Guerra Civil, sempre teve um conselho militar, a Renamo. Então, neste momento, eu acho que a Renamo tem um conselho militar, tem alguém
que era de alta confiança dele, e se calhar também, como muitas vezes num processo idêntico a esse, acho que ele deve ter dito a essas pessoas de confiar a questão da descentralização. Se vai ser um processo irreversível ou se vai ser um processo reversível. Porque se for um processo irreversível, vai dar a entender de que é preciso pegar em armas para poder forçar as mudanças. Porque não era essa a vontade relativamente difícil de prever do próprio governo. Então, por isso que nós estamos aqui por um período relativamente difícil de prever o que vai acontecer. Uma ação que diga claramente qual é o número de homens que a Renamo dispõe e como é que esses homens vão ser enquadrados dentro da estrutura militar e da segurança desse país, porque a política urbanizada vai ter que ser uma combinação entre a parte militar e a parte política. João Pereira, eu quero agradecer a sua presença aqui, neste momento, para esta análise em torno, portanto, da morte de Afonso Dhlakama. Vamos recebendo, portanto, outras figuras que também vão manifestando o seu sentimento. Vamos já agora, em direto, para a cidade da Beira, falar com o arcebispo da cidade da Beira, Dom Cláudio. Muito boa noite. O seu sentimento em relação, portanto, a Afonso Dhlakama, a morte de Afonso Dhlakama, como é que esta notícia o acolhe? Bom, esta notícia me encontra em Muxungue, aqui perto da família de Dhlakama, e então o primeiro pensamento vai ao idoso pai da nossa história, e então a sua falta assim improvisa precisará de um certo tempo para ser metabolizada, para ser acolhida e poder continuar o trabalho que... Com o qual, portanto, o arcebispo também privou, o arcebispo muito conversou. Que memórias é que neste momento em que Afonso Dhlakama deixa o mundo dos vivos, lhe saltam a memória? Bom, uma pessoa que acredita nos ideais, então também todo este tempo que ele passou, claro, não com facilidade, são testemunho desse seu acreditar num projeto de país, um projeto que é nesta linha de uma pessoa decidida, uma pessoa assim, que acredita naquilo que faz, naquilo que diz. E que o país atravessa, esta de Afonso Dhlakama, julga que pode provocar que tipo de reações, que tipo de avanços ou recuos? Bom, eu acho que não se trata de um trabalho que era feito só por uma pessoa ou duas, pelos nossos líderes, mas um trabalho de equipa, um trabalho de conjunto. E por isso, com certeza, irá continuar e será consolidar e iremos chegar a um consenso. E esperado, precisará de um certo tempo, de alguns dias, para acertar um pouco o passo. Mas penso que não se trata de uma pessoa que tinha nas mãos tudo, por isso penso que não haverá grandes mudanças assim no caminho que já está traçado. Senhor arcebispo, eu agradeço a sua intervenção e este momento em que dedicou-se, portanto, a falar também à STV sobre a morte de Afonso Dhlakama. Neste momento recebo em estúdio Fátima Mimbir. Boa noite, Fátima Mimbir, jornalista. Também privou com Afonso Dhlakama em algumas ocasiões. Como é que recebe esta notícia da morte de Afonso Dhlakama? Boa noite, muito obrigada. Saudar aos telespectadores e solidarizar-me com a família Dhlakama por causa desta perda, com o partido Renamo, que perdeu o seu líder, e creio que também a nação moçambicana perdeu um cidadão que tem uma ligação muito direta com aquilo que é a nossa história. Eu recebo esta notícia com alguma tristeza, surpresa, porque não imaginava que pudesse acontecer dessa forma e a qualquer momento, e não tinha clareza que o líder da Renamo estava doente, talvez
por ele estar afastado da vida urbana, da vida política, e termos só contacto com ele via telefônica, e a gente não tem, portanto, não tinha noção de que ele realmente estava doente, que num estado muito avançado, a ponto de lhe poder levar a vida. Então, é com bastante surpresa, portanto, que esta notícia me encontra. Pois, o fato da RENAMO não ter avançado com qualquer comunicação oficial até esta altura, remete-nos já a algumas cautelas que o partido está a ter, olhando para aquilo que é possivelmente a dimensão de Afonso Dhlakama? Sim, são algumas cautelas e isso é normal também. Se nós formos a olhar os casos da morte de alguns líderes icônicos, como o caso do Mandela, não foi no mesmo instante que a morte aconteceu que a informação foi confirmada. É preciso primeiro informar a família, preparar as pessoas e depois se dá a confirmação, portanto, oficial, com todos os detalhes que são necessários para a sociedade se preparar para acompanhar, portanto, todo o processo das exéquias e por aí fora. E isso costuma levar o seu tempo. Então, penso que é natural que haja esta demora, mas queremos acreditar que a qualquer momento a confirmação ou a informação oficial vinha no momento, mas como acontece-nos aqui muito diretamente, estamos ansiosos para ter esta confirmação de que efetivamente isso aconteceu e pronto, é um fato político muito importante do país, em que estava já depositado junto à Assembleia da República um pacote muito importante, portanto tem a ver com... Há de facto uma equipe por trás a trabalhar, mas a figura de Afonso Dhlakama é a figura de Afonso Dhlakama. De facto, a figura de Afonso Dhlakama é a figura de Afonso Dhlakama na medida em que ele era o negociador, portanto, a pessoa que, digamos, em certa medida ditava as regras. Nas comissões técnicas são as pessoas que fazem, portanto, o backup, que o apoiam tecnicamente ou dão seguimento àquilo que é o pensamento dele. Quero acreditar que este processo vai ficar meio tremido na medida em que não teremos, se calhar, a mesma força. A RENAMO não vai acompanhar na Assembleia da República de devolução do processo, porque querem esclarecimento ali. Portanto, não quero acreditar que teremos muito peso do líder da RENAMO neste processo, mas eu acho que também pode ser esta também uma oportunidade para nós termos um processo de descentralização mais consentâneo com aquilo que são os desafios do país, na medida em que resolvem definitivamente os problemas do país, dependendo de como a própria RENAMO vai assumir o processo de hora em diante. E é preciso que a RENAMO agora se prepare. Como já foi dito pelos painelistas que me antecederam, a RENAMO aparentemente não se preparou para uma sucessão do líder da RENAMO. Neste momento não temos ideia de quem o vai substituir e nós temos, digamos, dois grupos dentro da própria RENAMO e de gerações diferentes. Temos uma geração muito nova e uma outra geração das pessoas que combateram, das pessoas que estiveram toda a vida naquele projeto da RENAMO e que têm uma perspectiva e tem uma outra que tem outra perspectiva. Como lidar com isto? É preciso que haja união, é preciso que a RENAMO, a partir deste momento, se reúna, se calhar imediatamente antes do enterro, acho que preferencialmente, para escolher ou eleger o presidente interino que vai continuar com as lutas todas. Como disse muito bem, um processo muito importante que precisa de uma liderança forte para não deixar que as propostas da Frelimo vinguem sobre as propostas da RENAMO e também, se calhar, para garantir, e é aqui onde se calhar a nova geração conta muito dentro da RENAMO, garantir que este processo é inclusivo, que este processo discute os problemas do país e procura resolvê-los definitivamente e não fazê-lo de forma paliativa. Portanto, eu quero acreditar que, apesar deste vazio que há e desta fraqueza do peso da RENAMO nas negociações, dependendo de como a RENAMO se vai organizar agora, que já não tem o seu líder, que tinha uma visão, que tinha o seu próprio capital e que tinha peso sob a Frelimo, sob a própria RENAMO, a forma como se vai organizar vai determinar
o que vai passar ou como é que estes processos todos vão se desencadear, incluindo até o próprio processo eleitoral, que era preciso indicar o candidato. Já não vamos ter o líder da Renamo como o candidato, entre aspas, natural, é preciso pensar num candidato presidencial. Estava-se em discussão sobre os candidatos às eleições autárquicas, é preciso pensar, e se calhar muito poucas pessoas, ou se calhar ninguém dentro da própria Renamo tinha ideia de quem seriam os potenciais candidatos, porque ele era um pouco um líder centralizador, se podemos assim dizer. Então, enquanto a Renamo perde um líder, perde pelo capital, pela forma e força que tinha o Afonso Dhlakama, ela pode ganhar ao se reestruturar. Espero que nós não tenhamos uma nova UNITA com a morte da Afonso Dhlakama. Volto ao seu raciocínio ainda neste especial. Vamos ao encontro de Dom Carlos Matzinha, também, portanto, arcebispo da Igreja Católica. Muito boa noite, Dom Carlos. Primeiro, começaria por lhe perguntar como é que recebe esta notícia da morte de Afonso Dhlakama e, para si, quem foi Afonso Dhlakama? Muito obrigado, boa noite a todos e boa noite a si mesmo. Boa noite. Nós recebemos esta notícia da morte de Afonso Dhlakama com tristeza e consternação e surpresa, não é? E o nosso sentimento é que o país perdeu um dos seus mais ilustres filhos, porque fez parte importante do processo, portanto, da democratização do país, direto ou indiretamente, e neste momento estávamos com a expectativa que será ele mesmo que chegue a assinar os acordos gerais da paz, porque estava em negociação com o presidente da República, e já que ele perdeu a vida neste momento, portanto, não conseguiu chegar, portanto, ao fim deste processo, e isso causa-nos preocupação, porque teria sido nossa maior alegria ver esse processo chegar ao fim com o presidente Nunes e com a força da Câmara de Deputados. Portanto, este é o nosso sentimento, é uma perda grande para o país e para todos nós, como os filhos de Este é para si também o comunga, melhor dizendo, da ideia de que este momento em que a reflexão, acima de tudo, dentro do Partido Renamo, deverá vir ao de cima, portanto, para os momentos futuros do partido? Sim, eu acredito que a Renamo tem maturidade suficiente para acolher esta notícia e a situação da morte do seu líder como um acontecimento, portanto, que digamos divino, porque qualquer um de nós tem à sua frente sempre a morte, e que a Renamo saberá, de fato, encontrar soluções mais adequadas para se restabelecer uma liderança firme, para que o projeto, portanto, da participação da Renamo na construção do país seja continuado sem reveses. Sob ponto de vista da dimensão carismática de Afonso Dhlakama, como é que caracteriza? Eu acho que Afonso Dhlakama foi um líder muito carismático. De fato, como ele próprio e muitos outros chamaram pai da democracia, direto ou indiretamente, e esperamos que dentro da Renamo também Deus possa, portanto, suscitar um outro carismático que seja capaz de seguir os caminhos, mas com o objetivo de trazer a paz, tranquilidade e participação progressiva para o país. Muitíssimo obrigado, Dom Carlos Matzinha, Bispo da Igreja Anglicana. Erradamente falei que era Arcebispo da Igreja Católica. Ficam, portanto, os meus pedidos de desculpa por este erro. Vem assim Écita, e Écita elaborou sobre essa questão, que é um elemento muito importante, que é a reflexão interna que deverá surgir dentro do Partido Renamo para os próximos tempos,
e salta-me também à vista a questão da necessidade da preparação das sucessões intrapartidárias. Um dos grandes momentos da democracia pressupõe mesmo isso, que primeiro que haja eleições regulares, no pressuposto de, se estes candidatos não forem naturais, como era o caso da Renamo, poder-se pensar e refletir-se não só no perfil, mas quem melhor responde a este perfil. Portanto, na Renamo, a vida da Renamo como partido político teve a pessoa de Afonso Dhlakama como grande ideólogo, como grande estratega, mas também como candidato natural. Portanto, quando se pensava em eleições presidenciais, estamos a falar de governar Moçambique, era lógico assumir-se que este candidato disputaria com todos os outros candidatos seria Afonso Dhlakama. Portanto, mesmo na eventualidade de se pensar nas eleições de 2019, mesmo com Afonso Dhlakama, tanto refugiado, podemos assim dizer, em Santo Gira, os passos que se davam às negociações com o Presidente da República, a perspectiva da paz efetiva, era sempre tendo o horizonte os períodos eleitorais. Portanto, pressupunha-se, tínhamos todos a convicção de que até 15 de outubro de 2019 teríamos Afonso Dhlakama, portanto, aqui no asfalto, a fazer a sua campanha e preparar-se. Portanto, o seu desaparecimento físico, quando temos pouco mais de um ano e menos de 5 meses para eleições autárquicas, onde a Renamo já anunciou que vai, ou pretendia fazer parte, portanto, abre aqui várias discussões. Primeiro, como é que será feita a escolha dos possíveis candidatos para as autarquias? Como é que será feita a participação da Renamo? E qual será a mensagem que esta Renamo leva? Porque nós sabemos que a pessoa ou o elemento que desequilibrava em qualquer portanto, eleição era o capital próprio de Afonso Dhlakama. Era ele, portanto, o candidato, e vimos mais recentemente em Nampula, onde o candidato falou, tivemos todos os membros sênior, portanto, a expectativa de que o líder da Renamo vai falar sempre esteve lá. Portanto, ele era o elemento que fazia o equilíbrio. Portanto, neste momento, perguntamos-nos como é que será feito, como é que este processo vai decorrer, desde internamente, onde as pessoas, os membros, os simpatizantes da Renamo vão ter que projetar vários candidatos para as várias autarquias, como também 15 de outubro de 2019, onde não teremos eleições gerais e presidenciais, não teremos pela primeira vez em Moçambique eleições sem, portanto, Afonso Dhlakama. É uma incógnita e penso que este facto não mexe só com a Renamo. Penso que Moçambique todo está na expectativa de perceber como é que nós vamos fazer esta transição, porque é uma transição em que temos eleições com Afonso Dhlakama a concorrer, mas também a dirigir a Renamo, com seu cunho muito pessoal presente, inclusive para negociar aquilo que ele considera o melhor pacote e dirigir também a Renamo naquilo que ele considera a sua melhor estratégia, e um Moçambique mesmo a viver o multipartidarismo, mas sem a presença de Afonso Dhlakama. Portanto, é uma incógnita, é um enigma, e de agora em diante penso que não se pode esconder a apreensão, o momento de expectativa, de grande expectativa que todos nós vivemos, porque não sabemos se esta paz efetiva progride, avança e em que termos é que ela vai ser, portanto, encarada. Citei, volto a si. Vamos ao encontro neste momento de Francisco Mandelhate. Penso que está Francisco Mandelhate com o porta-voz do partido Frelimo. Francisco Mandelhate, convido-lhe, portanto, a juntar-se a nós, até porque vamos também colher o sentimento, o pensamento do partido Frelimo relativamente à morte de Afonso Dhlakama, uma morte que já foi
largamente anunciada internamente, também externamente, mas que carece de um comunicado, de uma comunicação, se quisermos, oficial por parte do partido Renamo. Francisco Mandato, muito boa noite, uma vez mais, bem-vindo e tem, portanto, neste momento a linha disponível para ouvirmos o pensamento e o sentimento do Partido Frelimo. Uma vez mais, boa noite, Hermínio José. De fato, estamos do exterior a responder com o porta-voz do Partido Frelimo, o secretário a comunicação e imagem do Partido Frelimo, que vai dar tanto a reação deste partido político sobre esta morte de Afonso Dhlakama. Como é que o Partido Frelimo recebe esta notícia da morte de Afonso Dhlakama? Bom, para nós a Frelimo colheu-nos de surpresa e com muita dor. O líder da Renamo primeiro consideramos um líder que estava a dirigir um partido político com assento no Parlamento. É um líder que estava a dar a sua contribuição nos passos que Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi estava a dar. Era um parceiro estratégico para a paz e estabilidade em Moçambique. Por isso, Sua Excelência Presidente Nyusi deslocou-se 3 vezes para a Serra da Gorongosa e a comunicação que estava a ter com o líder da Renamo, tudo indicava que estávamos a percorrer um caminho para a paz e estabilidade no país. É um momento de dor para os moçambicanos, lamentamos esta grande perda e esperamos que dentro da Renamo esta dor esta dor, apesar de ter abalado, seja algo que faça com que os membros da Renamo mantenham a serenidade e façamos tudo para que haja estabilidade no país, façamos tudo para que aquilo que foram os ideais do líder da Renamo, os percursos que estava a ter nos últimos momentos, que era de comunicação com Sua Excelência Presidente Nyusi, encontre-se um interlocutor válido e este interlocutor faça com que a paz e a estabilidade venha para o povo moçambicano. Até certo ponto poderá esta morte ter algum impacto negativo naquilo que eram as negociações que estavam em curso? Bom, qualquer morte de um cidadão dá impacto negativo na sociedade, na família, dá um impacto negativo. Aquilo que sobre as negociações, nós achamos que como moçambicanos faremos tudo para encontrar cada vez mais formas de avançar este processo da paz. A Renamo é um partido com membros, temos fé que estes membros da Renamo irão se organizar e também temos fé que esses membros da Renamo têm interesse de ver com que esta paz que está sendo liderada por Sua Excelência Presidente Jacinto Nyusi, Filipe Jacinto Nyusi, a Renamo vai fazer tudo para que este processo continue na maior tranquilidade. Nós, como Frelimo, faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que aquilo que foram os acordos, aquilo que são os acordos que Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi fez com o líder da Renamo e que neste momento estão depositados ao nível do Parlamento, continuem a andar no alinhamento em que Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi sempre disse aos moçambicanos que fará tudo para que haja paz e haja estabilidade. A morte do líder da Renamo tem que ser assumida como um momento de dor, mas temos que fazer com que estes passos que estava a dar o líder da Renamo, a única forma de fazer valer este líder da Renamo é fazermos com que esta paz de fato seja efetiva. Bem, muito obrigado, Caifadine Manasse, que é secretário de Comunicação e Imagem do Partido Frelimo, portanto, a reagir a esta morte de Afonso Dhlakama, que praticamente colheu a todos de surpresa na tarde de hoje e que ainda carece de informações, mais informações sobre de fato o que de fato aconteceu em relação a este caso. Nós continuamos nas ruas de Maputo à procura de mais informações, mais reações à volta deste caso. Hermínio José. Francisco Mandato, nesta intervenção em direto com o Caifadine Manasse, que é o porta-voz do Partido Frelimo, que deixou ficar também o sentimento do partido e uma das grandes linhas é essa que diz que uma das formas de fazer valer o pensamento, o carisma e os princípios de Afonso Dhlakama é fazer com que esta paz seja de facto efetiva. Eu tenho indicação de que temos, portanto, mais uma personalidade que está do outro lado da linha, não pude perceber muitíssimo bem, de qualquer das formas. Muito boa noite,
em direto para a STV nesta última hora. Como é que esta notícia da morte de Afonso de Dhlakama chega a si? Como é que o encontra? E para si, como é que olha para essa dimensão da figura de Afonso de Dhlakama? O sentimento pela forma como esta notícia, ou da forma como esta notícia chegou a si, como o acolheu? Estamos com alguma dificuldade. Dom Dinis Cengolano, consegue ouvir-nos? Sim. Pois, Dom Dinis Cengolano Dom Dinis Cengolano, boa noite, foi também uma dessas figuras que esteve muito próximo a Afonso de Dhlakama em vários momentos, sobretudo nos momentos da negociação da paz. Esta notícia da morte de Afonso de Dhlakama, como é que chega a si? Recebemos essa notícia com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com fé em Deus e nossa oração para que a alma de Afonso de Dhlakama descanse em paz. A paz, essa paz que ele muitas vezes lutou a sua busca. Queremos ao mesmo tempo assegurar à família de Dhlakama as nossas orações. Ao partido Renamo também vão as nossas condolências, e também um apelo de que tenhamos aquela calma, aquela serenidade de valorizar aquilo por que Afonso de Dhlakama muito se sacrificou, nomeadamente a paz negociada. Eu recordo muitas oportunidades. A primeira oportunidade foi em Nairobi, em agosto de 1989, e a última no dia 9 de outubro de 2014. E nesses momentos, além de muitos outros, senti que Afonso de Dhlakama era uma pessoa com uma força de vontade de levar avante aquilo que eram convicções daquilo que trará o bem-estar para o nosso povo. Dou graças a Deus por ter tido essas oportunidades, e acho que temos de agradecer a Deus que nos emprestou este concidadão para jogar o seu papel na busca da paz e bem-estar para os moçambicanos. Paz à sua alma, mas serenidade para todos nós. Pois, Dom Dinis, como é que olha para Afonso de Dhlakama na perspectiva, portanto, de construtor de uma diversidade de pensamento político em Moçambique? Sem dúvida nenhuma que Afonso de Dhlakama via espaço para a diversidade de opiniões. Tanto é que, às vezes que nós tivemos a oportunidade de falar com ele, não só impunha as suas ideias, compartilhava-as com muita convicção, mas ao mesmo tempo pronto para escutar aqueles que tivessem outras opiniões. Então, Moçambique fica de fato empobrecido com a morte de Afonso de Dhlakama neste momento. E o que nós podemos fazer é que acreditamos que os consensos que havia conseguido com Sua Excelência o Presidente da República devem ser institucionalizados, não devem ser vistos como consensos de Afonso de Dhlakama com o Presidente da República, mas consensos de moçambicanos de boa vontade. Muitíssimo obrigado, Dom Dinis Cengolano, portanto, o Bispo Emérito da Igreja Anglicana, por esta sua contribuição neste especial Última Hora. Portanto, depois de ter sido tornado pública a morte de Afonso de Dhlakama, ainda que não tenhamos confirmação oficial em termos de comunicado pelo Partido Renamo,
Vou a Écita uma vez mais, vou já ali ter com a Fátima. O Partido Frelimo faz menção, através de Caifadir Manasse, que uma das formas de dar valor, de valorizar, portanto, os feitos de Afonso Dhlakama é fazer com que a paz efetiva seja alcançada, ainda que ele não esteja mais aqui entre os vivos. Eu penso que este statement é importantíssimo neste momento, é uma declaração importantíssima, porque o Partido Frelimo, partido que suporta o governo, tem na figura do presidente Filipe Nyusi, portanto, a co-parte no diálogo, nas conversações com Afonso Dhlakama. Portanto, todo este pacote que nós hoje ansiamos ver na prática, para no final podermos festejar a paz efetiva, tem, portanto, o cunho muito pessoal e direto, portanto, destes dois. E, portanto, ao ouvirmos esta declaração do porta-voz do Partido Frelimo, penso eu que fica claro que, pelo menos, aquilo que é o sentimento primário do Partido Frelimo é continuar, portanto, com aquilo que havia já sido negociado e, pelo menos, continuar na perspectiva ou na linha que se tinha para os pacotes que ainda não estão encerrados. Recordo aqui, portanto, que quer uma das delegações como a outra tiveram, portanto, os membros indicados diretamente pelas lideranças. Portanto, o presidente Nyusi e o líder da RENAMO indicaram aqueles que eles perceberam, entenderam ser capazes de transmitir fielmente aquilo que são os seus anseios, aquilo que são as perspectivas. Portanto, neste momento de dor, neste momento em que esta morte chega de forma bruta para todos, esta declaração é, quanto a mim, importantíssima e penso que vai ser tida em conta também pela RENAMO, porque, como disse na minha primeira intervenção, publicamente não se tem ideia de quem seriam ou quem seria o sucessor de Afonso Dhlakama e se ele teria em algum momento preparado alguém ou um grupo de militantes para se prosseguir com esta ideia. Então, a insegurança, no sentido de o que é que podemos ter da parte que negociava diretamente com Afonso Dhlakama é existente e é uma insegurança real. Portanto, ao aparecer pronunciamentos como este, eu penso que isso já dá alento para que este momento de transição ou este momento de dor seja mesmo para a reflexão e que, a posterior, reate-se exatamente no ponto em que o diálogo entre o Presidente da República e o líder de NAM pararam, sem perder de perspectiva, portanto, aquilo que eram os ideais de Afonso Dhlakama, porque efetivamente esta seria a melhor maneira de honrar aquilo que foi a sua trajetória, aquilo que foi a sua luta e aquilo que nos últimos dias Afonso Dhlakama dizia, que era poder trazer a paz, mas uma paz que durasse para sempre e que o seu nome estivesse intimamente ligado a este processo. Obrigado, Écita. Fátima, gera-se uma incógnita dentro, portanto, do futuro da própria RENAMO, em tanto que partido político, porque, pelo menos publicamente, não se tem memória de uma figura que pudesse estar a ser lançada para suceder Afonso Dhlakama. Sim, penso que isto é uma nota, digamos, preocupante em relação ao partido RENAMO, porque não temos ideia de quem provavelmente o vai suceder. Se o Raul Domingos, que esteve social do Acordo Geral de Paz em 92, que foi assinado em 92, ainda fosse membro da RENAMO, a gente se calhar até diria que ele seria o sucessor natural, mas ele não está mais lá. Ao longo destes anos todos, depois inclusive da saída do próprio Raul Domingos, nós não vimos ser criado, emergir dentro do próprio partido alguém que pudéssemos dizer que este vai ser o sucessor do líder a longo prazo, que não fosse se calhar por uma razão de força maior, que é esta, de morte, mas que fosse, por exemplo, por ele reconhecer que se tinha que retirar da vida política, no sentido de concorrer para as eleições, e colocar alguém que continuasse a liderar os destinos do partido. Não tendo publicamente, pode ser que dentro do próprio partido algumas pessoas ou alguma discussão tivesse sido realizada de forma privada. A questão preocupante aqui é se é feita
de forma privada, como é que todo um partido que tem uma... o partido chama de, não é um Conselho Nacional, como é que um Conselho Nacional vai assumir que é esta pessoa que vai suceder? Aqui, por não ter este sucessor natural, a RENAMO terá que ser madura. A RENAMO terá que ser madura na medida em que terão que se reunir, a tal comissão, o tal Conselho Nacional se terá que reunir de emergência, sentar e entrar em consenso sobre quem é que se escolhe para interinamente, portanto, assumir aquilo que é a direção do próprio partido, até que se espere a realização, se calhar, de um congresso, de uma reunião magna que possa eleger, portanto, o novo presidente dentro de um processo próprio do próprio partido. Como é que a Fátima olha para Moçambique sem Afonso Dhlakama? Bom, vai ser muito interessante nos próximos tempos. É preciso reconhecer que Afonso Dhlakama era um líder carismático, ele tinha a sua autoridade, tinha a sua legitimidade, o seu próprio capital, e ele, de certa forma, era... Grande parte das conquistas que nós temos são resultado, em parte, da luta que Dhlakama fez, não sozinho, porque se não tivesse tido o suporte da sociedade, se calhar não teria conseguido tanto. Estamos em processos bastante cruciais da nossa democracia. Temos o processo da descentralização, que nos ia retirar um direito fundamental adquirido, que é de eleger os presidentes das autarquias. Não sabemos se foi, e o próprio líder disse que foi por imposição da Frelimo que isso foi decidido, mas a vontade dele não era essa. Temos as eleições este ano, no próximo ano, mas o mais importante é que daqui a mais ou menos 5, 6 anos, este país não será mais o mesmo por causa do início da exploração do gás natural, que vai trazer para os cofres de Estado potencialmente bilhões de dólares que nós nunca esperamos. A experiência ao nível do mundo nos tem estado a ensinar que países pobres, com uma governação fraca, quando tem a oportunidade de amealhar bilhões de dólares sem muito esforço por essa via, surgem, portanto, tendências autoritárias. Ok? Nós, como sociedade, já não temos alguém que vai estar ali de vez em quando ameaçar a Frelimo. É preciso reconhecer isso como sociedade. Aqui, se calhar, como disse o representante, o porta-voz da Frelimo, se calhar aqui a sociedade é que tem que levantar, pegar naquilo que foi a luta do Dhlakama. Em algum momento foram lutas individuais, mas no outro momento foram lutas bastante importantes. Então, talvez nós, como sociedade, devemos assumir este processo de pressionar o governo, de impedir que estes processos que vêm, esta riqueza, estas receitas bastantes que vamos ter no futuro, não nos permitam chegarmos a uma situação em que temos um governo autoritário, onde as nossas liberdades são cada vez mais limitadas. Penso que aqui a grande lição que nós temos é uma lição de luta. Penso que este é o maior legado que o Dhlakama nos deixa, um legado de luta. Agora é povo, levantou e vamos lutar. Este país é nosso. Já não temos Dhlakama para ameaçar a Frelimo com as armas, estamos aqui nós. Como é que nós, de hoje em diante, entramos para uma nova fase na nossa vida de discussão não com armas, mas de discussão como cidadãos deste país que queremos construir. E mesmo em relação ao processo de descentralização, eu penso que temos uma oportunidade de fazer um processo diferente. Se a Frelimo dizia que o grande problema é porque a RENAMO, o líder da RENAMO, está a pressionar nesse sentido, agora penso que temos uma oportunidade de fazer as coisas de forma certa. O líder da RENAMO já não pode ser mais argumento. Então eu penso que aqui agora acaba nós. Já não temos o tal líder que lutava por nós, que decidiu ameaçar a Frelimo e foi lá ao mato, obviamente com efeitos colaterais, que foram as mortes várias que nós tivemos, e vai ser um momento desafiante para nós, mas penso que o importante é nós, como sociedade, assumirmos a nossa responsabilidade. Em relação ao que poderá suceder no futuro, sobretudo breve, da história política e social do nosso país.